Sejam todas e todos bem-vindos, maravilhosas criaturas. Eu quero deixar minha homenagem a todas as mães, mas antes eu quero deixar o meu depoimento com relação às mães. A minha mãe é uma mãe guerreira, certamente como a tua. É uma mãe nordestina que nasceu em Alcântara, em Alcântara, no Maranhão. E essa história que eu conto é baseada muito na minha mãe, porque me lembro quando eu era ainda criança. Era noite alta, era tudo escuro e eu estava passando muito mal. E minha mãe me viu que eu não estava bem, tinha febre e tinha calafrios. Minha mãe, no meio da noite, chamou o meu pai. E o meu pai não lhe deu atenção. Disse, isso é só coisa de criança. E minha mãe disse, não, isso não é coisa de criança. Minha filha está passando muito mal. E eu vou levar ela ao hospital. Era muito tarde. E a minha mãe chamou meu outro irmão, do primeiro casamento do meu pai. E foi minha mãe e o meu outro irmão que me portaram no hospital. Naquele dia, ou melhor, naquela noite, era tão... Para uma criança, eu me sentia muito frio. E a minha mãe me carregava no braço e dizia para mim, fica tranquila, vai dar tudo certo, tu vai ficar boa. E eu perguntava, e aonde está meu pai? Aí o papai ficou em casa. Mas eu senti que o que tinha falado do meu pai, o meu pai abriu mão de me levar com minha mãe ao hospital, porque o meu pai disse que era frescura de criança. E quando chegamos no hospital, não era frescura de criança. Eu estava com uma pneumonia e como coração de mãe sente. E a minha mãe sabia, sentia no fundo do coração dela. E essa é a minha homenagem. Desculpa, me desculpa pela emoção. A minha homenagem para minha mãe, que eu te amo muito, mãe. E para a mãe de vocês também, que certamente ama muito vocês todos. Vamos à nossa historinha. Era uma vez 2 crianças que ainda estavam para nascer. Enquanto isso, em algum lugar do tempo e do espaço, essas mesmas 2 crianças conversavam entre si a respeito de quem e como seriam as suas futuras mães nesse espaço-tempo chamado Terra. Então, entre sorrisos, alegrias e leveza, as 2 crianças começaram a imaginar como deveriam ser as suas futuras mães. E uma delas disse, eu acho que ela tem uma super força, e sorriu ao completar. A outra falou, eu acho que elas são muito, mas muito altas. Altas? Perguntou. Sim, porque assim ela pode ter a visão mais alta e ver todo o perigo em torno da gente. E sorriram as 2 crianças. E então completou. Elas são fortes, elas são altas e podem voar. Têm poderes mágicos para resolver qualquer coisa, certo? Sim, respondeu feliz a outra criança. Então, chegou o momento de nascer. E as 2 crianças nasceram na mesma família, na mesma mãe. E com o passar do tempo, as 2 crianças viram que tudo aquilo que pensavam era certo. A sua mãe tinha realmente superpoderes, porque ela sabia quando as crianças estavam com dores. Ela era realmente altíssima, porque com apenas um passo atravessava toda a casa para alcançar as 2 crianças. Era fortíssima, porque carregava nos braços os 2 irmãozinhos.
e um mar de bolsas também nas costas. E era muito, mas muito gentil e amorosa, quando envolvia as duas crianças naqueles braços quentes, com amor, que fazia os corações dessas duas crianças felizes. E assim, as duas crianças chegavam à conclusão que descansamos felizes e tranquilos, confiantes e em paz, pois sabemos que estamos no lugar mais seguro do mundo, no amor de nossas mães. E como disse Victor Hugo, os braços de uma mãe são feitos de ternura e os filhos dormem neles. Essa é uma historinha feita por mim, em homenagem a todas as mães de hoje, de ontem e de amanhã. Eu desejo a todas vocês um feliz Dia das Mães, cheio de muito amor e de muita saúde e de paz. Beijo no coração de todas vocês, mães.